Meus irmãos, vamos para o Salmo 42. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre aconselhamento e vamos continuar falando sobre a importância do livro dos Salmos para entender ou para entendermos as nossas emoções. Salmo 42, vamos ler todo o Salmo, verso 1 ao verso 11. E aqui nós vamos examinar hoje a alma batida de um crente. O texto nos diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Vamos orar? Senhor, que belíssimo salmo o Senhor nos deu, um presente celeste para nossas vidas e para as nossas almas abatidas também, quando enfrentam turbilhões, tremendas circunstâncias difíceis. Obrigado porque isso ficou registrado e chegou até nós, inspirado pelo Espírito Santo e preservado por Ele também. Pessoa bendita da Trindade, Mestre da verdade, Consolador da Igreja. Por isso entendemos, Senhor, que o termo Consolador é tão aplicável à pessoa do Espírito, porque Ele nos dá instrução para a alma, para dar vida às nossas mentes cansadas, corpos enfraquecidos, emoções despedaçadas, incertezas, indecisões, tristezas, depressões. O Teu Espírito Santo nos visita pela palavra, nos ensina a Tua vontade e nos ensina sobre nós mesmos e como nós devemos lidar com os labores dessa vida em relação a essas desavenças emocionais dentro de nós. Senhor, nossa mente entende a palavra, nosso coração não obedece muitas vezes. É difícil, Senhor, para nós harmonizarmos o que a doutrina nos comunica à mente e aplicarmos ela às circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, da nossa pequenez, da nossa fraqueza, da nossa necessidade. Nós necessitamos profundamente da Tua misericórdia. Dá-nos a Tua presença, dá-nos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Meus irmãos, o salmista, nesse salmo, descreve uma crise profunda em sua alma. E nós vamos examinar aqui alguns ensinos deste salmo que são muito preciosos para nós, para entendermos mais sobre tristeza, principalmente.
Nós vivemos na era em que se fala constantemente a respeito de depressão, a respeito de pânico e também disso como fruto de tristeza. A primeira coisa que nós devemos entender é que nem toda tristeza é depressão. Nós não devemos abraçar uma espécie de ditadura da alegria que, se não estivermos alegres em todo o tempo, então estamos deprimidos. Nós vivemos numa cultura que solidifica cada dia uma prática hipocondríaca. Não sei se vocês viram semana passada que já se entende que uma pressão em 12/8 é pressão alta. Tem um bocado perdido aqui, não é? Não é de se assustar que tudo isso tem a ver, muitas vezes, com uma indústria farmacêutica. Nós precisamos observar tudo isso à luz do Evangelho, não desmerecendo a ciência nem a sua contribuição, mas também não sendo ingênuos e tentando remediar aquilo que só o Evangelho pode fazer com outros meios. Aqui nós temos o retrato de um crente que está com a alma abatida, com a alma cansada. Na linguagem de hoje, com a alma deprimida. Vamos observar algumas coisas importantes nesse crente. Primeiro, é que ele está realmente numa situação emocional difícil. Segundo, ele começa o salmo dizendo assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Depois nós vamos perceber, mais abaixo, veja no verso 4, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esse crente abatido, entristecido, desejava a Deus e desejava o culto. Na cultura que nós estamos vivendo hoje, muitos crentes, denominados cristãos, abraçam qualquer tipo de verdade sobre si mesmos, sobre sua circunstância, mas muitas vezes não consideram Deus no meio da sua tristeza. Eu não estou falando algo que eu acho que é, irmãos. Eu estou falando algo que eu vejo e que eu ouço diariamente. A tristeza toma conta da mente de um crente, de muitos crentes, de modo tal que eles desconsideram, inclusive, o seu amor e o seu desejo por Deus, a ponto de a resolução do problema que causa a tristeza ser a única coisa que importa. E a ponto de questionar, inclusive, a própria bondade de Deus, sua graça, seu amor, porque aquele problema não está resolvido. A segunda coisa é que muitos desses irmãos, muitos desses cristãos, abandonam o culto sem nenhum peso na consciência. Nenhum. Abandonam por longos períodos, longos períodos. E muitas vezes, quando aconselhados, eles dizem o seguinte: mas eu tenho saudade dos meus irmãos. Isso não é ruim, isso é bom. Mas o culto é mais do que sentir saudade dos irmãos. O culto é muito mais do que sentir saudade da companhia dos irmãos. Veja que este salmista diz: como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor. Ele tem saudades da celebração a Deus, de estar com o povo de fato, mas celebrando a Deus, não apenas pela companhia dos irmãos. O culto é muito mais do que um culto social. É muito mais do que nos abraçarmos, podemos sentar nos bancos após o término do culto. É muito mais do que pegarmos um copo de chá, um pedaço de bolo e comermos juntos e rirmos juntos, nos abraçarmos juntos, falarmos sobre a vida, rirmos juntos sobre coisas engraçadas que nos aconteceram naquela semana. O culto é muito mais do que isso. Mas aqui, a partir do verso 3, nós vamos agora, como diziam os antigos, né, bater uma chapa da alma do salmista. Bater chapa é antigo. Verso 3, ele diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite.
enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Ele se sente abandonado, é o primeiro sentimento deste crente abatido, o sentimento de abandono. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Então ele diz: enquanto me dizem continuamente, ele não nos diz aqui quem são esses, né? Mas pelo Salmo nós aprendemos que são alguns opositores, possivelmente. O teu Deus onde está? Então, além do seu coração ter uma sensação de abandono, há ainda uma influência externa que lhe diz que Deus não está com ele. Esse sentimento de abandono é recorrente na alma do crente abatido. Não é mera manha, né? Ele se sente realmente só, ele se sente realmente abandonado, e inclusive muitas vezes o seu coração, como eu disse no estudo passado, lhe engana dizendo: o seu Deus lhe deixou. E as influências e vozes externas também dizem: o seu Deus lhe deixou. O nosso coração nos engana. Veja aqui no verso 1 e no verso 2, ele diz: a minha alma suspira. Em nenhum momento aqui, mesmo com a sensação de abandono, ele descrê em Deus. Ele, pelo contrário, diz: a minha alma tem sede de Deus. Eu desejo Deus. Então, há um conflito interno dentro desse crente, de que Deus existe, que Deus é amoroso, que Deus o alcança, ele tem desejo de Deus, e ao mesmo tempo sua alma, a mesma alma que deseja Deus, lhe diz assim: eu estou só. E as influências externas também dizem: você está só. Mas há o curioso que acontece no verso 4. Lembro-me destas coisas. Veja que ele traz à memória as lembranças do culto. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele sente saudades de Deus, saudades do culto. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim derrama minha alma. Ele deseja estar com Deus. Este é o crente abatido, no contexto aqui perseguido, mas ele deseja Deus profundamente. Como isso tem sido raro nos nossos dias. Como isso tem sido raro nos nossos dias, irmãos. Não é incomum nós nos abatermos, não é incomum nós sermos oprimidos por dificuldades, entristecidos profundamente, até deprimirmos. Não é incomum, mas o que tem acontecido de modo incomum no seio de de muitas congregações, é que os crentes têm se abatido e têm deixado de desejar Deus. Isso é, de fato, muito preocupante, porque isso mostra a fraqueza do nosso cristianismo. Como o nosso cristianismo tem sido fraco. Mas vejamos o verso de número 9. Veja o 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja só que coisa interessante ele diz aqui. Ele reconhece, durante todo o salmo, o peso da opressão externa, o peso do seu abatimento. Mas ele também diz: Deus é minha rocha. Por que te esqueceste de mim, Deus? Por que eu hei de andar lamentando sobre a opressão do inimigo? Até quando eu ficarei assim? Aqui temos um retrato, irmãos, perfeito da depressão espiritual. Coração cansado, corpo esgotado e a fé enfraquecida. Aqui nós temos o retrato perfeito. Nós temos, repito, coração cansado, corpo esgotado, fé enfraquecida. E como o caminho para lidar com isso se desenha neste salmo. Vejamos o verso 5 e o verso 11. No verso 5, nós lemos: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Veja o verso 11. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. O salmista se nega a ficar preso na angústia. Ele começa a dialogar com a sua alma. O povo não diz que quem fala sozinho é doido, né? A Bíblia nos ensina a conversarmos com a nossa alma.
conversarmos com a nossa alma. Por que estás abatido, a minha alma? Este diálogo interno mostra um princípio fundamental, irmãos. Não devemos nos colocar como escravos das nossas emoções, mas confrontá-las com a verdade de Deus. Por que eu estou assim? Por que tu estás assim, minha alma? Veja a recomendação dele, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui esperança e paciência. Paciência e olha para um tempo futuro e diz: eu louvarei ainda ao Senhor. E aqui nós aprendemos algumas coisas práticas. Primeira delas, meus irmãos, 4 coisas. Reconheça suas emoções. O salmista não nega sua tristeza, ele expõe sua tristeza. Ele não tranca sua tristeza. Isso nos ensina a sermos honestos diante de Deus. Senhor, eu estou mal, Senhor, eu estou mal. Estou ruim, eu estou triste, eu estou destruído, Senhor. Essa é a minha situação. Nós não precisamos fingir diante de Deus que está tudo bem. Reconheça suas emoções. Segundo, leve suas emoções em oração a Deus. O salmista nos ensina aqui que ele não guarda para si, né? Ele diz a Deus: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, ele leva suas emoções de abatimento ao Senhor em oração. É interessante como a gente tem capacidade de falar como a gente está a tanta gente, menos a Deus. E é interessante também como a gente acha que será mais eficaz se a gente falar com muitas pessoas, porque falar com Deus apenas não vai resolver. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu queria falar com alguém assim real. Eu já vi crente dizendo isso. Isso é real. Deus é real. Mas é uma pessoa mesmo, uma pessoa. Digo, mas Jesus é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa, o Pai é uma pessoa. Não uma pessoa de carne e osso, mas Jesus tem carne e osso. Ele diz assim, o fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. O ponto aqui não é não compartilharmos com pessoas, mas não confiarmos às pessoas o que somente Deus pode entender. Porque muitas vezes depositamos uma expectativa tão grande em alguém quando vamos abrir a nossa alma, e o que recebemos de volta muitas vezes é incompreensão. É um talvez. Ah, pai, mas é assim mesmo. Eu já vivi coisa pior. Ah, é assim mesmo, pai. Fica assim não, depois passa. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que vimos anteriormente: confronte suas emoções com a verdade. Ele ordena a sua própria alma. Espere em Deus. Ou seja, deixe não deixe o sentimento com a última palavra. Deixe a verdade com a última palavra. Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Quando o nosso sentimento dá a última palavra, a tendência é afundarmos ainda mais, irmãos. Em quarto lugar, cultivarmos esperança futura. Aqui não tem nada a ver com pensamento positivo, né? Mas o fato concreto de que a dor não é eterna. Deus trará alívio à dor em algum momento. A dor, nenhuma dor é eterna. Então, no verso 5 também aprendemos algumas coisas. Veja, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aqui nós, além de expormos os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós aprendemos a arte da honestidade, de fato. Reconhecermos quem nós somos e o que estamos sentindo é importante para entendermos, irmãos, que as nossas emoções não são soberanas. Elas são reais, mas elas não são soberanas. Elas precisam ser, inclusive, denunciadas, né? Porque eu estou pensando de modo tão errado. Vá comigo para o Salmo 73. Aqui nós vamos aprender um pouco, para ilustrar o Salmo 42, como a oração é um instrumento de Deus para transformar emoções.
Temos isso no Salmo 42, mas temos isso muito claramente descrito no Salmo 73. O texto diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para o cônjuge de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédito. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são aflitos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Mas veja o desgosto desse crente, irmão. Veja o desgosto desse crente em ver a prosperidade dos ímpios. O texto continua no verso 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Veja o que ele está dizendo aqui a Deus, irmãos. Ele está dizendo adianta de quê? Buscar santidade, santificação. Se esse povo que não teme a Deus está prosperando, está brincando, está blasfemando de Deus, está oprimindo todo mundo, se ensoberbece com isso e nada acontece com eles, adianta de que buscar santidade? Vejam um crente abrindo seu coração, aflito, tortuoso, cheio de tristeza diante de Deus. Veja o verso 15. Verso 14 e 15. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, aquelas que os ímpios falam, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A divisão dos salmos está aqui, no verso 17. De todas essas emoções perturbadas e cheias de tristeza, ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Fez uma diferença muito grande ir ao culto. Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a ti. Tu, Senhor, Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus frutos. O salmista Asaf, vai do desânimo à adoração, irmãos. Do desânimo à adoração. Esse salmo belíssimo nos ensina também o que o Salmo 42 tem nos mostrado. Qual é o caminho para o coração abatido? Adorar a Deus. Buscar a sua presença. O livro dos Salmos é um mapa. Nos dá a direção, nos dá o rumo. O Salmo 42 nos oferece um exemplo claro em meio ao caos, à tempestade, do que a alma abatida deve fazer. Parece simples e é simples, mas é de fato nesse lugar que nós escorregamos, na simplicidade da obediência. É aí onde nós caímos. Assim, cada emoção, seja ela alegria, meus irmãos, tristeza, angústia, arrependimento, pode ser redimida pela graça e transformada em louvor a Deus.
Spurgeon dizia: transforme cada motivo de ansiedade em um motivo de oração. Cada motivo de ansiedade em um motivo de oração. Ponha isso diante de Deus, em vez de estar corroendo em sua própria alma aflições que não resolverão nada. A sua ira, o seu desgosto, a sua ansiedade não pode resolver nenhum problema. Não pode mudar nenhum contexto de tristeza profunda. Mas a adoração a Deus pode fazer isso. E faz isso. Aprendamos, irmãos, o valor da adoração. Se nós tivéssemos clareza em nossa mente para entendermos quão importante é a adoração na vida cristã, nós entendemos isso muitas vezes de modo muito superficial. Nós cantamos sem adorar, nós lemos a Bíblia sem adorar, nós oramos sem adorar, nós vivemos sem adorar. Nós dizemos que estamos adorando sem adorar. Se nós entendêssemos de fato a importância e a profundidade da adoração, o desejo, o anelo pela presença de Deus, sede de Deus, nossa cultura, nossa vivência, nossas experiências nos ensinam a ter sede de muita coisa e sede de muita coisa errada. Nossa alma sempre deseja, sempre deseja, sempre deseja. E qual é o grande desafio para nós? Ensinarmos a nossa alma a desejar a coisa certa, a coisa correta, né? Alguém já orou assim ao Senhor: Senhor, tire de mim esse desejo pecaminoso. E um escritor disse: a resposta bíblica para essa questão é a seguinte: Deus dizendo ao crente: talvez eu não tire o desejo, mas eu vou lhe ensinar a desejar outras coisas. Desejar outras coisas para você abandonar os desejos pecaminosos que você tem. Então, muitas vezes nós lutamos em oração pedindo que Deus retire de nós uma tentação. E não pedimos que Deus faça crescer em nós mais desejo por Ele. Essa é a única forma de crescermos na fé, irmãos. Mais desejo por Ele. O que adianta? Lembra daquela passagem, aqui só uma ilustração. Que Jesus vem, expulsa demônios, a casa fica limpa, fica varrida, mas se não há morada ali, a sujeira toma conta novamente. O mal invade novamente. De que adianta apenas pedirmos que Deus retire de nós desejos pecaminosos, se não suplicamos que o nosso coração tenha mais desejo por Ele, para que Ele preencha todas as coisas? Por que nós queremos retirar da nossa vida alguns desejos? Se eles vão sair, o que é que vai entrar? É Deus quem deve preencher todas as coisas. O profeta disse que Ele enche todas as coisas, em termos da criação, enche todas as coisas. Mas a terra mais difícil de Ele inundar com um dilúvio de graça ao nosso coração. Esse é o lugar mais difícil. Que Deus nos ensine em Cristo, por meio do Espírito e na palavra sobre isso. Amém. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Fortalecidos precisamos ser, Senhor, por ela. Abre o nosso entendimento e faz com que esta palavra tenha endereço certo nos nossos corações. Venha moldar os nossos corações e venha alinhá-lo à Tua vontade, Senhor. Nos ensine a entendermos melhor acerca de nós mesmos e o que a Tua palavra diz sobre nós, o que a Tua palavra diz sobre nossa caminhada contigo, o que a Tua palavra diz sobre nossa adoração. Nos ensine o que a palavra diz sobre a adoração genuína. Sabemos que, mesmo sendo verdadeiros adoradores, nós teremos tristezas e teremos pesares nas nossas almas. Mas como os salmistas nos ensinam, Senhor, temos uma bússola, temos um caminho, temos um Deus. Nossa alma deve ter mais sede dele do que apenas ser removida de um pântano de desânimo. É o que nós te pedimos, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.